Os prejuízos do turnover para as organizações. Esse turnover, ele é o fantasma das empresas, não é mesmo? Pessoal, ele realmente traz muitos prejuízos para as empresas. As empresas que não contratam de forma acertada, as empresas que não conseguem reter talentos, elas têm problemas. O fato de você tá perdendo o colaborador uma vez ou outra não é característico, não caracteriza um problema de turnover. O problema de turnover, ele vem quando você está tendo uma rotatividade muito grande, quando realmente está tendo um problema dentro da sua empresa. Porque olha só, quando você tem o turnover, você primeiro tem os custos diretos da demissão, não é mesmo? Se você está toda hora demitindo, toda hora você está pagando rescisão. É pesado para a empresa toda hora pagar rescisão. Segundo, você está perdendo tempo para toda hora ter que contratar novamente. Prejuízo novamente. Tem algum colaborador que vai estar fazendo aquele trabalho, é o mesmo dono. Então é tempo é dinheiro, é tempo que a gente poderia estar usando para outras coisas. Você precisa de gastar tempo e dinheiro para treinar um novo colaborador. Se você precisa de tempo e dinheiro, então está tendo prejuízo mais uma vez. O que mais? Redução da produtividade. No momento que você está com uma empresa sempre com alguém novo na equipe, a produtividade é muito menor. Então, se a produtividade é muito menor, imagina você ter uma padaria. Se você tem 5 padeiros antigos, experientes, bons de serviço, você faz o quê? 1000 pães por dia. Agora, se você tem 4 padeiros experientes e 1 não, aí já caiu ali 70 pães de produção. Imagina você estar sempre com 3 padeiros novatos. Você poderia produzir 1000 pães, você está produzindo quantos? 650, 700? Então, prejuízo. Outra coisa, tem um impacto muito negativo no clima organizacional. Quando você chega numa empresa com alto turnover, é uma empresa de muita fofoca, o colaborador está saindo, está falando mal, aí aquele cara que escutou aquela mensagem, ele repassa aquela mensagem de fofoca, aí o dono tem que refazer e reconstruir a confiança em cima daquela fofoca. O clima organizacional é péssimo, é um clima de fofoca, um clima pesado, é um clima de turnover. E aí o que você tem que pensar sobre isso? Primeira coisa, você tem que entender por que acontece o turnover. Muitas vezes acontece porque você está praticando níveis salariais inadequados. Isso acontece. Então você tem que ajustar o nível salarial. Você ter salários mais baixos, mas você está propiciando o crescimento, tá ótimo. Mas você ser uma empresa que salários muito baixos e não tem vantagens para o colaborador, aí você tem que avaliar então o salário. Outra coisa, o chefe. Normalmente uma empresa perde um bom talento por causa de um chefe ruim. É muito difícil de um colaborador ele se desligar por qualquer outro motivo. Existe essa possibilidade? Existe. Ele se mudou, ele recebeu uma oferta de um salário maior, ele está precisando de procurar alguma coisa com salário maior porque o filho dele nasceu. Isso acontece. Mas, pessoal, isso tudo é minoria. A maioria dos casos mesmo que um colaborador ele larga a empresa é por causa de problema com o seu chefe direto. Então, isso aí é para você repensar como é que anda o seu treinamento de liderança na sua empresa, como que anda o seu comportamento enquanto líder dentro da sua empresa. Outra coisa que você tem que pensar é a ausência de um plano dentro da sua empresa, de um plano de cargos e salários. Isso também ajuda demais a manter um bom time de colaboradores, porque quando você tem um plano de cargos e salários, os colaboradores, eles têm lá na frente uma visão de crescimento. Então eles sabem que se eles caminharem, se eles fizerem por merecer, se eles se empenharem para serem colaboradores melhores, mais profissionais, mais experientes, de performance maior, eles vão para um outro nível. Então a empresa ganha com isso. Outra coisa, uma grande causa de um turnover alto, clima ruim dentro da sua empresa. Sabe aquele clima organizacional? Você pode analisar duas coisas, ou o clima organizacional ou mesmo as condições insalubres de trabalho. Imagina que trabalhar na sua empresa é complicado.
é uma empresa que o ambiente ali é um ambiente muito frio, é um ambiente sujo. Então, se for um ambiente que ele pode causar prejuízos à saúde, então pode ser uma causa de turnover. Aí você tem que pensar em equipamentos ou mesmo em uma reforma para poder dar melhores condições para o seu colaborador. E o que eu estava falando de clima organizacional. O clima organizacional faz toda a diferença também. Uma empresa com bom clima organizacional, os colaboradores eles ficam felizes de trabalhar ali. Então, ambiente de trabalho. Vamos lá, e o que a empresa tem que fazer para reter os talentos, para evitar o turnover? Pessoal, primeira coisa, abrir os ouvidos para os colaboradores. Sempre que surgir um problema, acredite, os colaboradores vão colocar a boca no trombone se eles tiverem espaço. E aí você vai ter a oportunidade de solucionar os problemas. Então estabeleça um canal direto, dê liberdade para os colaboradores conversarem com você, para colocarem na mesa os problemas. Tem muitos chefes que acham que colaborador não podem reclamar. Isso é um grande absurdo, deixa ele reclamar. Muitas vezes ele só quer reclamar, nada além daquilo. E você vai lá, conversa com ele, faz o trabalho de psicólogo e está tudo resolvido. Faz parte do seu papel de empresário, de líder, de gestor, ser psicólogo. O que mais? Estabeleça a meritocracia dentro da sua empresa. A meritocracia faz toda a diferença. A meritocracia motiva, a meritocracia faz justiça. Então, a meritocracia é ótimo para você parabenizar e valorizar os talentos que fazem a diferença na sua empresa. Pois bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha com seus amigos empreendedores, marque aqui embaixo as pessoas que estão nessa luta do empreendedorismo e vamos juntos nessa caminhada, a caminhada do empreendedorismo. Um grande abraço e tchau, tchau.